Fala, moçada, começando mais um episódio aqui do Lucas Forte Podcast. Eu tô muito feliz. Era pra voltar só em setembro, mas já estamos voltando. Eu tirei um tempo, tive que focar nos meus outros negócios, mas a gente nunca sabe o propósito. E aqui nessa mesa existe um propósito. Na verdade, tô me sentindo até um pouco desconfortável, porque a beleza nesse podcast, o metro quadrado da beleza desse podcast tá em outro patamar. Na verdade, essa sala tá bonita. Lara, que legal ver você. A pessoa mais simpática do Cristal Podcast está aqui. Então, galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Lucas Forte Podcast. Seja muito bem-vindo a você que é a primeira vez que está me vendo aqui na sua tela. Muito prazer, me chamo Lucas Forte, sou metido a empreendedorismo, amo empreender, gosto, e esse é o propósito do podcast, é pegar dicas construtivas com quem já construiu algo, né? Então quero agradecer meus patrocinadores, a Barbearia São José, tá? O Cristal Podcast, a maior produtora de podcast do sul do Brasil, é aqui. E a gente está falando direto do canal do Forte Play, né? Essa ferramenta, esse canal que é cheio de conteúdo bom. Tem Irmãos S.A., Pode Liderar, Show do Edu que está em pausa, mas ele vai voltar. O OneCash que volta semana que vem, tá? Pode Prof, cara, Pode Prof tá sensacional. Então, muito obrigado aos hosts desses podcasts aí, que é só conteúdo altíssimo, padrão elevado. Eu sou muito feliz, tá? Então, você que não é inscrito, olha só. Produção, coloca aqui, ó. Deixa eu ver onde que eu tô aqui. Coloca aqui, produção. Se inscreva no canal, faz aquele barulho. Tim, 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 tim. Se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta que isso é muito importante. Afinal, já batemos 1.000 inscritos no orgânico. O canal está prestes a ser monetizado. Ixi, tem chão ainda, né? Para ser monetizado. Mas está prestes a ser monetizado. Então se inscreva. Até porque, gente, o leite não tá barato. O leite não tá barato. Então a gente precisa, né? Como a gente entrega conteúdo, isso é muito importante. Eu estou muito feliz de voltar aqui e falar do que eu acredito. Então, gente, seja muito bem-vindo. Então aqui a gente vai ter um conteúdo de altíssimo padrão. Sem mais delongas, cara, eu conheci essa pessoa na semana passada, por mais que já somos vizinhos desde 2010. Olha que doideira, cara. Que doideira. Eu sou vizinho dessa pessoa desde 2010, cara. Eu conheci ela semana passada. Aqui. Ju Soares, seja muito bem-vindo ao Cristal Podcast e ao Lucas Forte Podcast. Eu agradeço muito essa oportunidade e eu tenho certeza que vai ser leve, porque o nosso assunto é sobre a leveza. Afinal, eu tenho um jeito. Ô, Ju... Tá, ó, essa camisa já tá começando a virar cabo de guerra, como que fala, assim, sabe? Sabe, a camisa, entendeu? Ó, quer soltar, quer abrir. Ela tá agoniada. Ela tá agoniada, eu também tô agoniado. Ô, Ju, eu tenho jeito. Todo mundo tem jeito. Todo mundo tem jeito. Eu achei que eu não tinha mais. Me fale, cara. Até a hora que virou a chave. Ó, eu vi uma foto, teu esposo me mostrou. Sim. Caraca, é hard. As pessoas... Já chegou... O meu sogro, ele ficou muito bem de vida e cabelo nasceu o cabelo. Uau. E daí eles foram lá para um evento lá e todas as amigas, a Deise trocou de esposo, que mudou. Uhum. Perguntaram Sim. Isso pro Michel, porque, cara, a mudança foi brutal aí na sua vida. Eu tive uma amiga que perguntou se eu havia feito cirurgia bariátrica. E o próprio iPhone, ele olha, quando eu vejo, ele reconhece duas pessoas diferentes. Não reconhece, tem aquela... Não, Caraca, Ju, olha que doideira. Sim. Quando começou essa mudança, você já era dessa área de nutricionista? Você já era? Me fala quando que a chave mudou. E eu quero conhecer um pouco. A gente já se conhece, mas da tua história eu quero conhecer aqui. Perfeito. Sim, eu sou nutricionista, me formei em 2001. Uma longa história, uma jornada, né? E a parte disso, eu decidi fazer a faculdade de nutrição justamente por dificuldade em manter meu peso, em controlar meu peso. E muitas pessoas que fazem faculdade de nutrição buscam algo para se ver. Né? Eu vou aprender isso, enfim. Tá. Fui fazer a faculdade de nutrição porque eu não conseguia controlar a questão alimentar. Saí da faculdade assim como entrei. Mas, enfim, a gente vai aprendendo, vai conhecendo, porque a faculdade de nutrição,
ela ensina todas as técnicas que a gente precisa da parte alimentar. Mas do ponto de vista mental, isso lá em 2001 não tinha essa formação. A gente não desenvolvia essa parte. Essa parte né? que é mental, que é a cabeça. Que é a cabeça. E quem tem dificuldade com peso sabe do que eu estou falando, já deve ter feito várias dietas. E então eu me achava uma fraude, porque eu sabia fazer dieta para mim, sabia o que eu tinha que fazer, sabia o caminho das pedras. Tá. Emagrecia e não me mantinha. Por quê? Alguma coisa estava errada. Aquele efeito sanfona? O efeito E aí sanfona. volta. O efeito sanfona. Né? Porque é muito a cabeça. Total. De uma porcentagem, quanto que é a refeição e quanto que é a cabeça? A cabeça, 90%. 90%. 90%, porque é o nosso inconsciente, é quem coordena tudo. Porque o 10% é racional. É quando você toma a decisão de fazer o que precisa ser feito. Porque todo mundo sabe o que precisa ser feito. Né? Sobre autocuidado, sobre essa rotina. Todo mundo sabe. Só que isso é racional. E eu falo que motivação não emagrece, a gente. Motivação é igual bateria de celular. Passa. Ela dá e acaba. Sim. Ela passa. Ela passa. Ô, Ju, então me conte. Desde 2001 você é formada. Eu sou formada. E você vivia nesse efeito sanfona. Efeito sanfona, altos e baixos. Tive na gravidez do Luca, eu tive pré-eclâmpsia. O que seria isso? Pré-eclâmpsia é um pico de pressão altíssimo, porque eu já estava acima do peso, eu inchei muito, fui parar na UTI. Então, vários problemas de saúde recorrentes, né, do excesso de peso. O Luca nasceu e eu continuei obesa. Eu entrei em obesidade grau 1. Né? A gente sabe que muitas pessoas já estão hoje o Brasil é o segundo país mais obeso do mundo. É o segundo? Sim, o segundo. Primeiro Estados Unidos. Primeiro Estados Unidos. E é o segundo país também que mais tem academias. Olha o paradoxo. Olha que doideira, cara. Sim. E por que as pessoas não conseguem se manter, né? O que acontece? Enfim, eu fiquei nessa luta, nesse dilema pessoal durante a vida toda. Sempre gostei de atividade física, gostava até de me alimentar de forma saudável, mas tinha algum pulo do gato que não me deixava permanecer no peso desejado. E aí veio pandemia, todo mundo, né, tem uma história de pandemia. E foi na pandemia que virou a chave? Não, a minha mãe se foi na pandemia. Né? Houve uma falha na intubação, enfim, vários elementos aí que a gente sempre tem um porquê, né, de passar por isso, e a gente é muito pequeno para entender esses porquês. Mas aí me caiu muitas fichas. Né? Eu falo, puxa, as pessoas onde houveram mais problemas de contaminação e agravamento dos casos de Covid eram pessoas que estavam acima do peso, pessoas que estavam com uma saúde um pouco mais debilitada. Né? E a minha mãe era uma mulher incrível, mas também não sabia controlar o seu peso. E a gente engordava junto e emagrecia junto. Cada vez que eu dizia, vamos fazer uma dieta nova, vamos lá, mãe, a gente fazia, só que eu não conseguia ajudar minha mãe. Tá. Ô, Ju, antes de você entrar nessa parte, eu quero ver muito. Você já era nutricionista desde 2001, se formou em 2004, 2005? Não, eu me formei em 2001. Ah, se formou em 2001. Aham. Como que era? Porque você vivia nesse efeito sanfona. Eu era uma fraude. Então. Era uma fraude. Então, como que funcionava isso, cara? Porque é difícil você mostrar o caminho e às vezes nem trilhou o caminho. Sim. E tudo mais, exige o processo. Sim. Como que foi essa caminhada de 2001 e você nessa maratona aí? Foi muito engraçado que nesse processo eu fiz um dos cursos que eu fiz foi de psicossomática. E o médico que estava ministrando as aulas falou o seguinte: você só vai conseguir chegar com o teu paciente até onde você conseguiu chegar com você. E isso foi muito impactante para mim. Né? Então, aí eu fui para dentro da nutrição, eu atuei como consultora da área de gastronomia há muito tempo, fiz gastronomia porque eu adoro cozinhar e adoro comer. Não deixei de gostar de comer. Né? E fui buscando várias alternativas e também atendi a parte clínica. Só que o que eu via na parte clínica, atendendo pacientes em consultório? Que os pacientes chegavam motivados, é aquela motivação da segunda-feira. Entendi. Chegavam motivados, iam lá. E amanhã eu começo, segunda começa. Amanhã eu começo. Segunda eu acho que é o dia internacional, né? De começar a dieta, né? Sim. Para mim foi muitas vezes também. Sim, para todos que era meio-dia, Luca, tinha acabado já.
Cara, era de manhã eu vou certinho. Meio-dia, quando eu vi aquela batata frita, Luca. Pronto, já te ganhava. Acabou comigo já. Você já negociava com o prazer Aquela imediato. coca gelada. Então, É aquele prazer momentâneo. Os pacientes emagreciam para o retorno, Tá. sabe? Então, assim, eu tenho a motivação, eu devo satisfação para a Nutri e não para si mesmo, né? E os pacientes voltavam, iam mais 1 ou 2 vezes, e daí, por que não iam mais? O que acontecia? Né? Aonde que estava o pulo do gato que não conseguiam se manter bem, se manter... E você também não entendendo aonde que estava o pulo do gato. Não, embora eu soubesse que era uma Sim. questão comportamental. Tá. Mas eu também não conseguia ajudar. Naquela época eu não conseguia ajudar, porque eu não tinha aprendido as ferramentas ainda, né? Entendi. Então foi justamente isso que começou a aparecer, enfim. Daí fui fazer mestrado, dei aula na universidade muito Legal. tempo e parei de atender consultório quando veio a pandemia. E aí veio a pandemia e toda essa história foi se desenrolando, né? Tá. Eu digo aqui, eu acho que eu já falei em algum podcast aqui, que o nosso maior concorrente é a gente mesmo, né? Sem dúvida. É a nossa cabeça, né? Sim, E sim. como que você conseguiu ajudar as pessoas? Primeiro você se ajudou para depois ajudar as pessoas. Sim. Como que foi esse processo para você, Ju? Eu encontrei uma pessoa que me ajudou, foi a minha mentora no processo, que trabalhou. Ela não é nutricionista, ela só trabalhava a parte de mentalidade. Foi onde deu o start. Depois fui fazer cursos de programação neurolinguística. E a programação neurolinguística associada às ferramentas de controle mental e todo o processo necessário para... A perda de peso eu falo que é o mais fácil, né? Mas todo o processo necessário para a manutenção do peso, que isso que eu fui desenvolvendo. E aonde que está, né, o ponto de conversão onde a gente realmente entende qual é. Porque o atalho é sempre o caminho mais longo. Quando a gente pensa no atalho, que quer eliminar peso, emagreça 5 quilos em uma semana, a gente só se frustra, e o retorno disso, ontem ainda eu fiz uma live falando justamente sobre esse ciclo vicioso das dietas, né? A dieta engorda, porque você faz dieta, no momento que você tem uma lista ali de alimentos proibidos, por exemplo, você só ali já começa a colocar o hiperfoco nesses alimentos. E aí a gente vive naquela mente de dieta que isso pode, isso não pode, e a hora que você diz que pode, você come mais do que o seu corpo necessita. E aí recomeça muito frustrada, muitas vezes com mais peso do que havia começado. Tudo pode ou não? Sim, tudo me é lícito, mas nem tudo me é conveniente. Aí que tá, né? Pode absolutamente tudo. Eu trabalho justamente com essa mentalidade de que a gente tem que saber se relacionar com a comida, que a gente vai ter que comer para o resto da vida. Claro. Né? E me conte como que foi teu processo. Você saiu de quanto para quanto e como que foi esse processo para você? Essa tua mentalidade para você virar a chave e manter. Sim. Porque o topo da montanha, ela é árduo, mas todo mundo consegue. Sim. Né? É igual o sucesso na família, sucesso financeiro. Não estou falando de dinheiro também, mas também, né? É difícil você chegar, mas você manter é o mais difícil. Mas você sabe que o fundo do poço ensina mais do que o topo da montanha, Total. né? Total, muito. E aí que é na crise que a gente se descobre. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. A gente aprende pelo amor ou pela dor. Eu tenho conversado com as minhas alunas para aprenderem pelo amor. Né? Eu passei por isso e já entendi o caminho das pedras. Eu já pesei 95 quilos. Hoje estou com 60. Né, com 60 quilos. Mas o processo dessa última vez, né, dessa última emagrecida, que na verdade não foi o definitivo, né, onde eu entendi qual era o caminho, foram 16 quilos. Caraca. Porque o meu corpo não precisa emagrecer mais. Já estou num nível de saúde, de energia, de vitalidade. Porque ter saúde vai muito além da ausência de doenças. Não é você pegar um exame e você vê, não, tá tudo ok, tudo bem se eu estiver acima do peso. E como é que tá a tua vitalidade, a tua energia para acordar de manhã? Como é que é o teu sono? Como é que você faz a tua rotina de ir dormir? Né? Que hoje as pessoas tomam melatonina e não deixam mais a melatonina ser secretada naturalmente. Né? Eu sempre falo da regra do 3-2-1. Jantar 3 horas antes de dormir, água. 2 horas antes de dormir, água ou qualquer outro líquido, e deixar as telas 1 hora antes de dormir. Então, a regra do 3-2-1 vale para a gente fazer esse processo de induzir o sono naturalmente.
que é o nosso ciclo circadiano. O ser humano foi feito para descansar à noite, reparar o corpo. Sem sono adequado não existe emagrecimento. Até a água, depois, uma curiosidade aqui minha, até a água, depois, 1 hora antes de dormir? Sim, porque se a gente toma muita água prestes a deitar, vai levantar no meio da noite. E isso interrompe o sono reparador. Entendi, não sabia. Aham. Eu levo a água Sim. gelada com gás pra cama e vou tomando, cara. Sim, sim. Eu vou Isso tomando. muitas vezes interrompe o sono reparador. Então Interessante. auxilia, né? Auxilia naquele processo de induzir o sono naturalmente. Pode tomar um chá, né? Enfim, ali às 2 horas antes, evitar esvaziar a bexiga antes de dormir e ter aquele sono dos deuses. Ô, Ju, e esse processo teu foi na pandemia ou foi antes da pandemia? Foi depois da pandemia. Foi depois da pandemia? Foi depois da pandemia. Então, ó, na pandemia eu perdi meu emprego, a universidade foi vendida e eu e mais quase 400 professores fomos, né? Caraca. Curtir outros ares, né? Aham. Minha mãe faleceu, enfim, todo um processo pesado. E aí que as fichas foram caindo, eu falei assim, ok, o que eu vou fazer daqui para frente? Eu preciso encontrar uma forma, porque eu estava bem, relativamente. Só que, sabe, contra fotos não há argumentos? Aí eu vi uma foto minha, eu falei, não, eu não estou bem, não. Nossa, Não estou bem, não. é ruim, né, cara? Eu já vi algumas fotos minhas, eu falei, meu amigo, essa foto não tá mostrando que eu tô vendo no espelho, por quê? E não tem a ver com a questão estética somente, não. Tá. É uma questão de você não conseguir se identificar nisso, né? É o que eu mais trabalho com as minhas alunas e com as pessoas que me seguem já na rede social. O emagrecimento é só a cereja do bolo do que a gente consegue atingir com a ressignificação das suas crenças, daquilo que você acredita sobre você, sobre o seu processo de emagrecimento, sobre a alimentação, porque existe hoje muito terrorismo nutricional. Né? E as pessoas deixaram de se relacionar bem com a comida. E eu sempre falo também que magreza não é sinônimo de sucesso, porque existem muitas pessoas magras, transtornadas do ponto de vista alimentar. Né? Então, é uma questão de se relacionar bem com aquilo que nutre efetivamente o seu corpo. Né? Ô, Ju, e qual foi a tua necessidade? Você abriu o Instagram, começou a falar disso, qual foi a tua maior dificuldade também nesse processo aí? Porque hoje teu Instagram é aberto e você fala sobre isso. Aonde foi a virada de chave? Eu falei, eu preciso transbordar isso. Foi bem esse o termo, transbordar. Eu tinha uma limitação. Eu já trabalho com um grupo de mulheres aqui em Curitiba. Eu trabalho com um grupo voluntariamente, com mulheres, numa casa onde eu sou voluntária. E ali eu percebi que o meu espaço era pequeno, que eu podia usar aquela experiência que eu estava tendo com aquelas mulheres que já estavam se transformando. Eu falei assim, eu preciso levar isso para mais mulheres, para mais pessoas que estão sofrendo com esse efeito sanfona, com a dificuldade. Muitas já desistiram do processo de emagrecimento, né? Porque não tem mais o caminho. Porque hoje a moda só são os remédios, né? As ditas canetinhas aí que você aplica na barriga. Gasta uma fortuna. A indústria, na verdade, só quem se beneficia disso é a indústria farmacêutica. Né? É uma fortuna mesmo. É uma fortuna, é uma loucura. E as pessoas já estão inconsciente coletivo de que só isso funciona. E a pessoa ela fica desnutrida porque ela não come, porque ela passa mal. Né? Então são vários elementos aí. E aí eu falei assim, não, eu preciso levar essa mensagem. Eu preciso mostrar isso de um jeito diferente. Né? Mesmo indo contra o sistema. Mas existe um jeito novo de emagrecer, que na verdade de novo não tem nada. Né? Na verdade, de novo não tem nada. Eu falo que o progresso está no regresso. Olha só. O progresso está no regresso. Da gente olhar fotos dos nossos avós que comiam comida, se movimentavam naturalmente, né? E não existia epidemia de obesidade e sobrepeso. Eu vi um vídeo do Pablo Marçal, queria ter aqui. Um vídeo cara, não sei que anos 40, anos 30. Sou aluna dele também. E daí ele colocou assim, veja se tem alguém gordinho. Enfim, sim, com sobrepeso. Sobrepeso, exatamente. Cara, o pessoal todo muito bem arrumado, elegante. Sim. Mas muita gente indo pro, sei lá, pegar um ônibus, sei lá. Cara, eu não via um.
E não tinha essa loucura de sem glúten, sem lactose. Não tinha Não, essa não loucura. tinha, não tinha nada disso. A sua avó, ela não sabia o que era um carboidrato, uma proteína e um lipídio. Verdade. As pessoas comiam intuitivamente, Uhum, né? uhum. E tinham horta em casa. Eu tenho total noção. Não era nada industrial, né? Eu tenho total noção de que a vida moderna tem alguns pesares nesse sentido. Tá. Mas é possível, né? Porque hoje as pessoas falam assim que comer saudável dá trabalho. Não. Na verdade, te falta método, te falta processo para entender como fazer isso dar certo. Uhum, Né? uhum. Como fazer do progresso olhar lá para trás e ver quais foram os aprendizados, o que a gente pode aplicar hoje. Né? Uhum. E está longe de ser dieta, né? Porque, na verdade, dieta do latim quer dizer dietare, né? Que é modo de vida. O termo vem daí. Então, quando a gente fala hoje de um modo de vida, não se trata de uma dieta restritiva com restrições nutricionais e terrorismo, não. Se trata de escolhas congruentes com uma vida mais saudável. Você não faz dieta, você faz escolhas, você faz trocas inteligentes. Não coma menos, coma melhor. Seu corpo vai ficar nutrido. Eu digo, o meu mal, eu não como nada de manhã. Eu não consigo comer nada. Eu já tô aproveitando o podcast aqui, né? Já vamos fazer a consulta aqui. Vou largar aqui ela manda, daí eu vou escrever, né? Uhum. Ju, eu não como nada de manhã, almoço muito bem, não como nada de tarde e a janta para mim é sagrado. Só que a janta, o que acontece? Eu tô tentando mudar, tá? Eu tô tentando mudar esses últimos tempos que pegou pesado para mim. Eu sou muito noturno, muito noturno. Entendi. Eu gosto de acordar cedo porque se eu acordar tarde, meu dia parece que não é produtivo. Mas eu gosto de acordar cedo. Porém, eu frito durante a madrugada. Sim. Igual assim, eu tava até 3 horas da manhã no computador escrevendo, colocando as coisas, nos outros negócios, escrevendo o que eu tenho que fazer. Então, eu frito, mas eu sei que não está me fazendo bem isso. Não. E eu estou tentando mudar. Então, eu tô tentando madrugar para que de noite eu chegue em casa, tomo meu banho, janto com a minha esposa e tal, eu tô no sofá, que aquele sono pesado vem. Eu já aproveito sim. e vou para cama, Sim. né? Mas essa rotina para mim está sendo muito difícil. Eu imagino, porque na verdade a vida moderna tem exigido isso. Mas o ser humano ele não é noturno, ele adaptou-se a isso, né? Se a gente olhar para o homem caçador-coletor, nós temos pequenas alterações do nosso DNA a cada 50 mil anos. Então, como que nós evoluímos enquanto espécie? Nós éramos seres diurnos, com bastante movimento, com uma oferta de alimentos naturais. Quando o homem deixou de ser nômade, né? Ele fixou moradia e começou a plantar, enfim, ter animais por perto. Mas, enfim, essa é a nossa natureza. E até o início do século, a nossa natureza ainda era muito mais movimento. Quer ver como você já regula o teu ciclo circadiano, por exemplo, que é o dormir à noite? Vai acampar para ver. Nós gostamos muito de acampar, estamos sempre fazendo trilha de Muito jipe legal. e tal, né? Uhum. Então, assim, às vezes chega 8 horas da noite, a gente já jantou, a gente já está ali, o que a gente vai fazer? Vai dormir. E quando o sol nasce, o seu corpo desperta naturalmente. Mas a gente força essa natureza. Sim. E existem, legal ter essa experiência. E existem, né, todas as teorias de que cada vez que nos afastamos da nossa natureza, adoecemos. E a nossa natureza é comer comida natural, ter mais movimento, dormir ao pôr do sol, acordar ao nascer do sol, controlar a respiração, enfim, vários elementos da base. E a gente se perdeu nisso. Caraca, interessante. Ô Ju, e nesse teu processo, o que mais contou para você? Porque você é produto do produto, né? Exatamente. E hoje teu produto tá em alta, eu tá? Eu falo que eu sou a prova viva do meu método. Então, assim, qual que foi e para você transbordar? Porque você tem alunas que caminham com você. Sim. Acho muito legal. Me fala um pouco desse processo, o que te ajudou? Falou, cara, isso me ajudou muito. Eu estou conseguindo manter no meu auge. Me fala um pouco desse processo aí. No processo de perda de peso, a gente tem que aprender a descansar, não a desistir. Tá. Porque quando a gente entende, eu falo muito do livro Milagre da Manhã, que o nosso dia começa ao nascer do sol, você planeja o seu dia, você
visualiza novamente a sua meta, aonde você deseja chegar, com a maior clareza de detalhes. Você presta atenção na sua respiração, você ativa o seu corpo massageando alguns pontos importantes como a orelha, a planta do pé, a base da cabeça, e você ativa o seu corpo para ir para a ação. Durante o dia, você coloca prioridades, porque nós mulheres, nós priorizamos tudo e todos menos nós mesmas, né? Principalmente quem é mãe. Isso é muito, muito normal. E essa flexibilidade que você vai tendo ao longo do dia, de se dar prioridade, de ir fazendo as coisas, dando 1% ao dia. Não é você sair naquela loucura da segunda-feira, aquele rompante da segunda-feira, onde você se matricula na academia, paga adiantado, compra roupa nova, faz uma compra gigante de verdura e fruta que você nem vai conseguir consumir ao longo da semana. Não. É o que você consegue fazer no teu dia, dando 1% por dia. Então, primeiro você faz, depois você melhora. E quando você cansa no processo, você descansa, você não desiste. Só que nós estamos numa vibe tão de loucura que a gente não se permite nem descansar, fazer pequenas pausas ao longo do dia e se perceber, se conectar com as nossas sensações. Daí eu sempre digo, qual é a melhor dieta? Aquela que você consegue seguir. Qual é a melhor atividade física? Aquela que você gosta de fazer e faz com consistência. Então, assim, frequência e consistência é muito mais importante do que velocidade. Sem sombra de dúvida. Constância, é verdade. Constância. E não tem a ver com uma cobrança. Não, é constância, é fazer o que cabe na sua rotina. E aí você viu que coube, o teu cérebro aprende esse novo comando. E aí você repete e repete. Quando você conseguiu aprender esse novo comando de uma ação nova, por exemplo, uma troca alimentar. Você deixou de comer lá um macarrão para comer uma mandioca super bem feitinha, né, com um molhinho de carne moída, que a mandioca é um carboidrato de baixo índice glicêmico, e hoje a gente já sabe que a resistência insulínica está presente na maioria dos casos de sobrepeso. A mandioca. Então, a mandioca, a batata doce, a batata salsa, né, a mandioquinha salsa. Mandioca frita também. Então você faz uma troca inteligente, daí você viu que foi legal, que você gostou. Aí você repete, daí você reforça aquilo, daí você faz uma nova troca. E aí você vai indo aos poucos. Não na loucura, né? Sair fazendo 2 horas de academia, não. Você começa com 20 minutos, aí você vai passar para 30 e assim vai. Das tuas alunas que você tem, né? Umas par de alunas aí, o que você vê mais que tipo, é comum, que você vê mais nas pessoas hoje? Uma coisa que você falou assim, as pessoas querem tudo para ontem. Sim. E a nossa vida está acelerada. Igual tive uma participação do Laurence, que é um grande empresário em São José dos Pinhais. Ele falou assim, cara, a gente quer postar, ver stories, comer e trabalhar no mesmo tempo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, mas qual que é o que as pessoas mais pedem? O que você vê mais aí? É a descrição de leveza que elas me passam. Por isso que eu falei no início, né? Nosso assunto vai ser leve. Elas dizem assim, eu nem sinto, eu tô me sentindo leve, porque não existe um papel que a Nutri passou para seguir. Tá. É leve, porque é um comer muito mais intuitivo. E eu vou conduzindo nesse processo. A gente ajusta a quantidade de água, a gente ajusta a quantidade de proteína, a gente ajusta a quantidade de fibra, mas sem uma obrigatoriedade. Não existe assim você prestar contas para a nutricionista, para mim. Não, elas têm que prestar contas para elas mesmas. E todas as quintas-feiras a gente tem dia de resultado. Então, no dia do resultado, existem várias métricas. Como está o sono, o movimento, respiração, meditação, tomar sol. Então, tudo que envolve uma vida saudável. E o último elemento é o peso. Porque eu sei que se elas cumprirem toda esse checklist, o peso vem. O sol é difícil, né? O sol é em Curitiba. O Michel tá lá no sol, lá em Maringá. Lá, ele pode tomar. Mas isso o mesmo. Sol aqui em Curitiba... Daí você fala, ô João, mas cara, tá, beleza, vou fazer tudo, e o sol? E o sol? Aí que entra essa adequação, né? Eu falo que existem casos específicos, como o daqui, que muitas vezes a gente precisa suplementar vitamina D.
Né? A vitamina D ela é um elemento fundamental para vários processos biológicos. E aí a gente faz esse ajuste. Mas cada vez que faz sol, eu vou para o sol e coloco no meu story. Olha aí, olha o sol em Curitiba. E você já tomou sol hoje? Vamos lá. Ô, Ju, e na pandemia, como que foi? Porque na pandemia as pessoas ficaram mais em casa, comeram mais besteira, a cabeça tumultuou, a cabeça virou. Como que foi? Na pandemia, aumentou sua demanda? Aumentou sua... Eu tenho que cuidar muito... Porque assim, na pandemia tudo virou, né? Existe antes da pandemia e depois da pandemia. Como que foi a pandemia para você? Para mim, especificamente, eu posso dizer que foi um desafio, né? Porque eu, pela minha dor da perda, eu superalimentei todo mundo lá em casa, né? Sim, E aí, Luca? Como que foi na pandemia para você, Luca? Chega a batata frita. Foi difícil. Foi difícil, cara? Foi difícil. Quando voltaram as aulas presencial, eu fazia uma mega lancheira, uma coisa assim... Porque a gente confunde emoção com fome, a gente confunde frio com fome, a gente confunde tédio com fome, a gente confunde dor, tudo a gente confunde com fome, né? Então, eu superalimentei a turma lá em casa e a gente teve que fazer um efeito contrário depois. Já estão todos entrando na linha, o Lucas super bem, já consciente, ele fala, mamãe, eu sigo o seu método. E eu vejo que muitas pessoas, porque isso foi geral, né? 90 e tantos % das pessoas aí sofreram com o sobrepeso e vários outros elementos. Muitos casais se separaram na pandemia, né? Então, tudo partindo de uma questão emocional, mental. Por isso que eu digo que as pandemias elas servem para nos ensinar algumas coisas, né? Quando veio a peste negra, ensinou sobre saneamento básico. Quando veio a gripe espanhola, sobre o desenvolvimento de algumas vacinas. Então, sempre as pandemias nos ensinam. E essa nos ensinou sobre saúde e qualidade de vida. Só que muitas pessoas continuam presas na pandemia. Eu ganhei peso na pandemia e agora não sei mais o que eu faço, porque não conseguem mais sair daquele lugar. E são os dois lugares onde a gente não tem o menor controle. Aquilo que já passou e o futuro. A nossa única esfera de controle é o momento presente, né? A vida acontece enquanto fazemos planos para o futuro, né? Então, é o momento presente. São muitos agoras que fazem o meu estilo de vida que eu quero ter no futuro. Total. Você falou um ponto muito interessante que eu me incluo nisso. O que é? Né, as pessoas, ansiedade desconta na fome. Não está fazendo nada que desconta na fome. Eu tenho uma raiva invejada, que é de um grande amigo meu, o Gerson Lambe, ele é dono da GL Contabilidade. Ele fala, Lucas, quando estou estressado, quando eu saio para correr. Eu falei, da onde isso, cara? Eu falei, eu quero ter essa vontade, cara. Quando estou estressado, quando não está nada certo no trabalho, tudo trava, eu saio para correr. Eu falei, cara, mas como você consegue? O que acontece? O que acontece quando estou estressado, quando alguma coisa... Sabe o que eu faço? Aí será que eu falo, produção? Fala. Lucas, será que eu falo ou não? Sabe o que acontece? Quando eu tô... Ô, Lara, eu desconto no doce e no energético, cara. Eu tô estressada, a boca já vem. Outra, eu falo Michel, né? Eu viajava muito, eu tinha loja em Londrina e tudo mais. Quando eu pego, eu amo estrada. Amo estrada, mas quando eu pego, eu tô na estrada, sabe o que acontece? Já vem na cabeça energético e chocolate. Eu tenho que comprar energia. Tem que ir beliscando. Tem que ir beliscando, cara. É a dita da boca nervosa. É a dita da boca nervosa. Sim. Ô, Ju, cara, como que eu consigo? Tô estressado, vou correr. Gerson Lame, eu não consigo entender. Essa conta pra mim não bate. Sabe por quê? Tanto o alimento, o doce especificamente, quanto a atividade física são doadores de neurotransmissores. Que quando a gente está em baixa, né, a gente quer anestesiar os nossos pensamentos. E a pessoa só... O que te diferencia do Gerson é que ele virou a chave de outro jeito, exatamente né? Isso. Ele usa a corrida para anestesiar os pensamentos. E é uma forma de meditação até mesmo, né? Meditação, com certeza. E quem faz atividade física com frequência, quando começa a fazer com frequência e com constância, com consistência, sente falta. A constância, você falou, eu falo isso, a constância é muito melhor do que a velocidade, né? É um pouquinho a cada dia, né? Um tijolinho a cada dia, né? Eu falo, é um dia de cada vez, 1 quilo de cada vez, dando 1% por dia. É o que eu mais falo para as minhas alunas e por isso que elas referem essa leveza no processo. E a gente vai ajustando as arestas, porque nesse processo ainda de internalizar a constância, vão ter problemas na vida, todos nós temos, né? Mas o nome disso é vida. Só que a gente não pode deixar os problemas, né? Eu só vou começar o meu processo de emagrecimento. Não, isso definitivamente não existe. Então, quando a gente
leva uma vida regrada e melhor, e por isso que eu trabalho muito essa questão da mentalidade, a gente não precisa voltar depois de um final de semana. A gente só continua. Que existem os gatilhos dos Fs, né? Fim de semana, férias, feriado, fim de ano, né? Tudo combina com fome, né? E as pessoas usam esses gatilhos que agora eu preciso relaxar, eu preciso descansar e eu mereço. É como se a comida fosse o prêmio. Teve um tempo, eu lembro como se fosse... Teve um tempo que eu tive... enfim, tive um negócio, não deu certo e tal... E eu estava recuado. Falei, eu preciso me movimentar. E daí, nesse tempo, eu consegui, no mês todo, dar uma caminhada de manhã, né? Colocar e recuar. Tipo assim, refri para mim era todo dia. Eu almoçar e refri. E eu consegui negociar comigo. Assim, é doido, né? Parece que é fácil, mas não é. Claro que eu consegui negociar comigo, falei, cara, água com gás veio de refri. Já coloca com gás e pronto, né? E nesse tempo aí de um mês, foram 9 quilos. Mas foi uma negociação, foi uma negociação comigo, né? Que eu consegui fazer isso. Dar uma caminhada de 2 quilômetros toda manhã, e bater. Cara, E como é que era o teu dia, o resto do teu dia? Você não se sentia mais energizado? Era totalmente diferente meu dia, muito mais produtivo. Mas, cara, é muito difícil você negociar com você mesmo, né? Sim, porque 90% é o que nos coordena, são os padrões que já estão automatizados, que está lá no subconsciente. Né? É o que toma conta, né? O Titanic não bateu por conta da pontinha de gelo. Foi o iceberg, que era 90% que estava submerso. Exatamente. 10% só era o que mostrava. Né? Então, é o que nos derruba. É o nosso inconsciente, por isso que precisa reprogramar. Me fale, qual que é o novo jeito de emagrecer, então? O novo jeito de emagrecer é sem dieta. Sem essa dieta louca, sem terrorismo nutricional. É você honrar os seus hábitos alimentares, a sua forma de se ver. E você olhar para si mesmo e olhar e perceber o que há de bom. E nesse olhar tem que ter muita sabedoria, porque é essa pessoa que está aí acima do peso que vai te levar para a vida magra. Então, você tem que aceitar essa pessoa que está aí hoje e negociar com ela. Né? Porque é isso mesmo que você falou, é essa negociação o tempo todo. Então, eu sempre falo, você é quem? O skate ou o skatista? Quem é que coordena a coisa toda? Então, quem é que dá o comando? Quem é que é mais forte? Né? Tem dias que você vai precisar de colo, você vai precisar de um abraço, mas não de comida. Tem dias que você vai estar confundindo frio com fome, ainda mais aqui em Curitiba. Né? Então, se agasalha, toma um chá quentinho. Né? Então, são pequenos ajustes. É fazer bem o básico. E as pessoas perderam isso. Né? Hoje, eu falo na alimentação, é tudo gourmet, tudo gourmet. Né? E eu que fiz o curso de chefe de cozinha, né? Tudo. E as pessoas deixaram de aprender a cozinhar o básico em casa. Só querem o gourmetizado. E no processo de perda de peso também. Querem algo extraordinário. Uma dieta mirabolante. E, na verdade, não é nada disso. É fazer bem o básico. Me conte como que é a cultura com você e as tuas alunas, como que é o teu acompanhamento, como que você faz, na janta pode um arroz e feijão. Me fala um pouco da tua cultura e como que você lida com as tuas alunas. A gente trabalha, eu trabalho, né, com elas uma técnica chamada Mindful Eating. Que o Mindful Eating nada mais é do que uma derivação do Mindfulness, que é o estar 100% consciente e presente no momento das refeições, e a pessoa se conecta com a sua fome e com a sua saciedade. Se conectando com esses elementos, a cada refeição, a cada decisão do que vai comer, a pessoa para e se pergunta: esse alimento, nesse momento, me afasta ou me aproxima da vida que eu desejo ter? Né? Então, são esses questionamentos. E chega um momento que quem sabe dirigir sabe do que eu estou falando. No começo, a gente tem que pensar para fazer isso. Até a hora que a gente dirige, fala no celular, né? Enfim, né? Mas fala no celular pela Alexa. Alexa! Isso mesmo. Normal, exatamente. Normal, Alexa. Mas é exatamente isso. O nosso cérebro torna a ação automático. de forma inconsciente. Só que você tem que, no momento, no início,
estar 100% presente. É o Mindful Eat, comer sem distrações. E você pode fazer as escolhas que você quiser, lembrando que comida é informação. Hoje, quando a gente fala do desenvolvimento de doenças, nós temos um DNA que representa também ali em torno de 10%. Então, que tipo de informação a gente dá para esse DNA? Informação de um monte de porcaria industrializada, de um monte de químico, de conservante, de maus pensamentos. Como é que a gente trabalha essa nossa genética? A gente desperta ou a gente silencia os genes de doença? Então, é essa escolha que você faz, dando informação de qualidade para o seu corpo. Muito legal. E como que a pessoa consegue chegar até você? É só online? Você tem um escritório? Me conta aí um pouco sobre... Aqui em Curitiba, por enquanto, eu estou com esse grupo presencial de mulheres, que inclusive É presencial? é presencial, Ah, que legal. gratuito. Que legal. Aham, eu trabalho voluntariamente lá, porque eu entendo que eu preciso levar. É meu propósito, levar essa mensagem, né? Então, a cada 15 dias, segundas-feiras, nós passamos a manhã juntas. E falando dessa parte de desenvolvimento e desenvolvemos atividades, então é muito bacana. E tenho daí os grupos de mentoria no online. Né? Então, a mentoria, de tempos em tempos, eu abro as turmas e faço a mentoria. As alunas têm acompanhamento por 1 ano. Que legal. Né? E estou sempre ali. A gente conversa praticamente todos os dias. Todos os dias. Né? Conversando, direcionando, indicando e fazendo o que precisa ser feito para pegar pela mão. É o que eu falo. Eu pego você pela mão e te conduzo. Essa mentoria começou já está faz tempo? Ou começou na pandemia? Ou começou agora? Não, começou depois da pandemia. Depois da pandemia? Começou depois da pandemia. Porque antes você fazia como? Como que era a tua... Eu não estava no online antes. Você não estava no online? Não estava no online. Começou agora porque... Tanto que foi depois que virou tua chave. Depois que virou minha chave. Eu falei, nossa, eu preciso quebrar as minhas barreiras de ir para o online, porque no online eu consigo atingir mais mulheres, mais pessoas. Total. Né? Então eu quebrei as minhas barreiras, inclusive digitais, porque eu sou de uma geração que não tinha tanta intimidade com isso, né? O Lucas se dá muito melhor nisso. O Lucas já é fera, né? É fera. E a gente aprende a desenvolver isso de alguma forma para poder levar o conhecimento. O Ju, então tudo começou depois, transbordar, a tua virada de chave também. Eu queria mostrar uma foto, mas procura no Instagram. Teu Instagram tem, né? No meu Instagram tem. Teu Instagram tem. Porque o Michel me mostrou lá, eu falei, caraca, ela tem que falar isso para um podcast. Sim. Então tudo começou depois da pandemia. Tudo começou depois da pandemia e eu falo que o emagrecimento em si foi só o resultado de uma mudança geral. Eu mudei a minha forma de pensar sobre as coisas, sobre o mundo, sobre os meus limites, sobre o meu merecimento, sobre várias coisas. E é justamente isso que eu ensino, né? A gente trabalhar essa mentalidade. Eu falo, um dos meus lemas, né? Muito além do emagrecimento. Né? Não é emagrecimento. Emagrecimento é um fator relacionado a isso que eu busco. Porque hoje a nutrição compõe vários elementos. Enquanto você respira tranquilamente, você está se nutrindo. Quando você toma sol, você está alimentando-se de outras energias. Né? Quando você coloca o pé descalço no chão, você está se nutrindo também da mãe natureza. E essa reconexão, por isso que o meu método chama-se Conexão Mente e Corpo. É essa conexão que a gente tem que buscar com as nossas sensações, com a nossa fome, com a nossa saciedade, com os nossos valores e ver vários elementos. Né? A gente sofre hoje de estresse crônico e o ser humano foi programado para sofrer um estresse agudo, né? Que era o fugir ou lutar. Só que hoje a gente sofre de estresse crônico e a gente se distraiu. A gente não está acima do peso, a gente está distraído da gente mesmo. Concordo. Como que é esse processo da pessoa se reconectar? Porque, igual você falou assim, as pessoas fazem mais, esquece dela e fazem mais pelos outros. Pelos outros. Né? E como que é esse processo da pessoa se reconectar, se reencontrar, né? Para ela se cuidar? Porque eu tenho muito sentido isso, acredito muito nisso. Eu uso muito o princípio da máscara de oxigênio. Né? A gente não vai conseguir ajudar ninguém se colocar a máscara no outro. Porque a gente está sempre nessa mazela. Então, primeiro a máscara em você. Se liga, coloca a máscara em você. Depois você vai colocar a máscara nas outras pessoas com muito mais vitalidade e qualidade de atendimento. Né? Sempre falo, em primeiro lugar você, segundo lugar a sua família, terceiro lugar o seu trabalho. Só que a inversão está completamente, né, bagunçada nisso.
As pessoas são guiadas por rede social, por Netflix, séries e tudo mais, né? As decisões não são tomadas por si próprios e questões de propósito de vida mesmo, né? Eu sempre falo, qual é o teu propósito? Onde você quer estar daqui 10 meses? E daqui 10 anos? Como você quer estar? Você quer ser um peso para sua família? Ou você quer ser ativo, independente, ter, né, o seu desenvolvimento de longevidade cada vez melhor? E isso passa também pela boa alimentação, mas por vários elementos que compõem aí uma vida mais saudável. Legal. Ô, Ju, quero voltar um pouco na raiz agora. Aham. Porque aqui a gente tá tendo um papo, parece que só falta a vinheta do Ser Médico, né, Lara? Porque tá um papo de médico. Ô, César Berg, dá licença aqui, mano, que o bate-papo aqui tá em outro nível aqui. Tá o bate-papo do Ser Médico, tá legal. Mas deixa eu voltar um pouco na raiz, porque eu gosto. Por que lá você escolheu essa faculdade nutricionista? Por quê? Me conta um pouco por que você foi nessa área. Aos 13 anos, eu já estava aquela gordinha. Não, aos 9 anos eu comecei a engordar. Uhum. Aos 9 anos eu comecei a engordar. Aos 13 anos eu fiz a minha primeira dieta, tomei meu primeiro remédio para emagrecer. Aos 13 anos? Aos 13 anos, sim. Era como minha mãe sabia me conduzir e ajudar. Porque ela também sempre sofreu com peso. Então, veja, tem todo um padrão familiar já criado. Toda a cultura, né? Sim. Isso é muito, muito presente nas pessoas que relatam, né? Que referem isso. Uhum. E aí eu fui indo. Remédio para emagrecer, daí eu largava o remédio, engordava de novo, daí eu buscava outro, e assim eu fui a minha vida toda. E aí eu falei assim, não, agora eu vou fazer faculdade de nutrição e eu vou parar com isso tudo, porque imagina, eu sou jovem, saudável, eu vou fazer a faculdade para aprender a comer, né? Para aprender a fazer a lição de casa. E eu deveria ter saído da faculdade magra, né? Concorda? Concordo. Que a nutricionista entrou, Sim. sai da faculdade, tipo, passa por um túnel assim e sai magra. Não saí. Não saí da faculdade magra, né? Porque não estava na alimentação. Saiu da faculdade e agora? E agora? E agora o que eu faço? Né? Cara, Ju, mas que doideira, com uns 13 anos você já tinha isso, já Sim. tomar remédio para emagrecer. E grande parte não, praticamente todas as alunas referem um mesmo histórico. O mesmo histórico? Um mesmo histórico, Doideira. de altos e baixos, uma vida toda por um padrão estabelecido, né? De onde que vem essa cultura? TV? De onde que vem essa... Cara, a TV ajuda muito, né? Muito, ajuda muito. A indústria, são duas Essa indústrias que estão muito em alta, né? A Total. farmacêutica e a alimentícia. Sim, Uma morde, a outra sopra, né? Mais ou menos assim. E todo mundo está acostumado a viver isso. A ideia é que seja isso. E a gente se conforma com isso, não consegue pensar fora da caixa, não consegue ver uma outra forma de fazer isso, né? E a gente cresce, e agora, com a indústria farmacêutica tão forte nessa questão, porque muitos remédios já foram proibidos na Anvisa, no quesito emagrecimento. Só que agora tem esse que não precisa nem de receita, você chega na farmácia e compra, com essa fortuna. Então, quem é beneficiado? Vejam que a gente tem que nadar contra a maré. Total. Né, de fazer... E não é fácil, né? Não é fácil. Mas então essa é a minha trajetória. E mesmo depois da faculdade, sempre nos altos e baixos, sempre. Só que daí depois da faculdade... Já pensou em desistir em ir para um outro ar ou não? Não. Olha só, porque eu sempre gostei de mexer com comida, Ju? de mexer com a terra, de entender os alimentos e como que eles trabalhavam no corpo. Eu sempre fui apaixonada por isso, né? Mas mesmo sabendo o que fazer, por que eu não mantinha? Por que eu não mantinha meu peso, né? Eu voltei da minha lua de mel mais pesada. Sabe aquela coisa? Todo mundo emagrece para casar, não é? Sei. Né? Porque tá... Aconteceu comigo também. Não, mas Eu emagreci muito antes de casar. E sabe por quê? Rapaz, eu vendo minhas fotos da lua de mel, foi 3 anos atrás, meu. E isso é importante, porque o nosso cérebro está carregado de emoções positivas para aquele dia. Então, aquele... o foco, né? O foco, o desejo, a vontade. Você tem clara a visualização da tua meta e por ser um momento tão importante, está carregado de emoções positivas. Eu tenho que trazer essa chave para um outro sentido agora. Exato. Você tem que visualizar. E essa Isso, visualização, total, que é o que a gente trabalha na programação neurolinguística. Total. Essa visualização da meta tem que ser clara, tem que ter sensações. Você tem que se ver no jeans que está lá guardado, sabe? Mais ou menos assim. Se ver, mas não só a questão estética. A sua meta tem que ser positiva e relevante. Porque peso é só o resultado, é só uma métrica.
de vários outros elementos que vão sendo conquistados na trajetória. Né? Na trajetória, porque isso, se a base não for sólida, o emagrecimento ele é muito ligeiro, né? Ele é muito fácil de se perder se a trajetória não for feita com base sólida. Eu acho que esse negócio de ter objetivo, porque assim, eu coloco minhas coisas num quadro dos sonhos, né? Meu próximo carro, minha próxima moradia, meu próximo ganho, meus livros. E lá tinha por isso que era no meu quarto e ninguém vê. Mas lá nesse quadro dos sonhos, ô Lara, tinha um cara trincado, bonitão, assim, ô Davi. E daí quem via, né? Claro, no quarto ninguém entra, né? Ali é O teu espaço. Meu espaço. Mas tinha. Mas, cara, era uma coisa que não. Mas quando eu vesti aquela calça e não servia, Sim. se tornou muito mais forte do que aquele cara trincado. Olha que doideira. Sim. Né? Então, acho que assim, cara, quer emagrecer, pega aquela calça que você gostava e coloca. E tem uma raiva que não entrar. Porque aquela tua visualização não era você. Né? Exatamente. Porque você tem que imaginar o seu corpo mais magro. Total. Né? Total, então, total. É esse homem que está aí hoje que vai te levar para um corpo mais magro, mais sadio. Mas a gente só tem esse corpo nessa vida. Então, é respeitar a nossa morada. Né? E entender que a gente não ajuda quem nos maltrata. E por que a gente se maltrata com comida? Né? Então, você ajudaria quem te maltrata? Não, né? Então, a gente tem que primeiro se respeitar, se perdoar e entender que é esse corpo de hoje que vai, aos poucos, chegando no resultado, com muito amor, com muita compaixão. Legal. Ô, Ju, me conte o futuro. Tem coisas boas aí? Eu tô sabendo que você tá querendo fazer aula. Vamos lá. Fazer a aula. Me conte um pouco do futuro aí da Ju Soares. Nossa, nem eu sei que tem tanta coisa na cabeça fervilhando. Isso aí, tem que ser assim mesmo. Não, e é incrível, porque... Talvez assim, um outro projeto também? As projeções aqui em Curitiba mesmo, né, de trabalhar presencialmente com imersão, né, com uma imersão, onde as mulheres vão lá e a gente troca ideias, porque o espírito de grupo fortalece muito. Né? Nós temos um sentido de pertencimento, isso é humano. Por isso que a mentoria em grupo também funciona tão bem, porque são mulheres que inspiram mulheres. E a gente entende que não estamos sozinhas no processo. Né? Eu só conduzo. Né? E as mulheres me ensinam muito, porque cada vez que eu converso com cada uma delas, eu refaço o meu processo, eu me fortaleço. Né? E a gente tem que, nesse processo, desse jeito novo de emagrecer, é muito mais efetivo você repetir todos os dias do que encontrar comigo uma vez na consulta e depois de 30 dias. A ideia é a repetição. É assim que o nosso cérebro reaprende uma nova tarefa. Cara, que legal. Então tem projetos futuros aí para atingir mais pessoas, para transbordar. Para transbordar mais pessoas. Para falar o teu recado para os outros. Exatamente, legal, exatamente. Aqui já estou com esse grupo presencial e sei que funciona muito bem. Então, a ideia é ir para outros lugares e trazer mais mulheres para esse movimento. Porque é um movimento de mulheres que querem se salvar dessa cultura louca da dieta, que só nos coloca numa caixa que a gente não pertence, né? Porque a obesidade e o sobrepeso, sim, são questões de saúde pública. Normalizar a obesidade como que se tivesse tudo bem, também não é o ideal, tá? Então, assim, pense de uma maneira positiva e entenda que você tem que confiar no seu corpo, ir para a vida e fazer diferente, porque o emagrecimento é resultado da força que você ganha no processo. E a gente vê, isso é muito real, a gente vê hoje, cada coisa maluca, a pessoa entra em parafuso, porque é tanta coisa maluca e as pessoas querem o resultado imediato e não existe isso, né? Sim, não existe. E precisa ter bom senso também, né? Eu falo que o modelo do estudo do bolo de chocolate, né? Fizeram uma análise lá com mulheres europeias, perguntando o que o bolo de chocolate representava. E para elas representava festa, alegria. A mesma pergunta foi feita para mulheres ocidentais, né? Nós aqui, América, né? E para as americanas, o bolo de chocolate representa culpa, não pode, dieta, vou engordar. Então, as pessoas não se relacionam mais com a comida como deveria. E aí vivem na cultura do tudo ou nada. Então, ou está numa dieta extremamente restrita, onde os alimentos são proibidos, ou come desrespeitando o seu corpo. Né? Então, eu digo,
Vai. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio, e por isso que a gente não existe nada proibido nesse modelo de alimentação que eu preconizo. Você vai comer o teu bolo de chocolate, mas coma o melhor bolo de chocolate, sem culpa, prestando atenção em tudo. Coloca até uma música de fundo, né? E coma aquele bolo de chocolate saboreando. Terminou de comer? Tá tudo certo, sem culpa. E toca a vida. E o que eu aprendi com a minha mentora, que é o mais bacana, as pessoas têm a culpa do enfiar o pé na jaca, né? Depois de um excesso alimentar. E ela sempre relata. Se você está indo numa rodovia, viajando, e furou um pneu do carro, você fura os outros 3 ou você troca o pneu e segue viagem? Você troca o pneu e segue a viagem, né? Então, mesmo, nós somos humanos, somos passíveis de um excesso alimentar, mais do que o corpo precisava. Se aconteceu, troca o pneu e segue viagem. Na próxima refeição já. Não deixa para segunda-feira. Na próxima refeição você já corrige o curso. Né? É o GPS que fala assim, recalculando e continua. Cara, que aula que a gente teve hoje, cara. Quase 1 hora já de... Ju, cara, muito legal, muito interessante. E o que você falou no começo é leve, cara. Leve. E você transborda isso, sabia? A tua conversa é tão natural para você que vai dar certo. Eu vou te dar o caminho das pedras. E o que é mais legal disso, você já trilhou esse caminho das pedras. Sim. Então você consegue passar isso, né? E é tão natural, é tão leve teu bate-papo que, cara, eu vou fazer uma consultoria com você. E porque eu quero voltar ao meu shape normal, Luca. É isso aí. Será que tem jeito ou não? Tem? Obrigado, Luca. Obrigado. Eu perguntei pra Lara, a Lara nem mexeu a cabeça. Ela falou, ixi, cara, não sei se tem jeito não. A pediatra até elogiou o Luca. O Luca já voltou pro shape dele. Caraca. Jogador de futebol, tá aí, firme e forte. Tem que respeitar. Ô, Ju, eu quero te ver mais vezes nesse microfone, hein, Fechou? cara? Eu quero te ver mais vezes nesse microfone. Eu quero que você convida as tuas alunas aqui. Sim. Eu quero que você convida a tua mentora é daqui também? Não, ela é de São Paulo. Que ela vem de São Paulo, já vem gente de São Paulo que vem pra bater um papo, bate papo online também, né? Não é produção, dá online também, né? Dá online também. E por que não? E por que não? Aham. Porque, Ju, você transborda, viu? Você transborda leveza, você transborda um ar de vai dar certo. Tenho certeza. As pessoas começaram a me perguntar, o que você está fazendo para emagrecer? O que você fez? E eu respondo, não foi o que eu fiz, como foi que eu pensei. Todo pensamento gera um sentimento que nos leva para uma ação, né? Então, é como foi que eu pensei. Legal. E o resultado veio desse pensamento transformado. Moçada, você que quer ver essa transformação, vai lá, conta aí, qual que é teu Instagram, Meu Instagram... Como que as pessoas te acham? Vamos lá. Ju Soares, _conexão. As pessoas te acham lá. Me acham lá. Chama no PV, já dá pra fazer. Me chama no direct. Se quiser, já me manda um oi. Quero entrar no teu grupo do WhatsApp, que eu tenho um grupo exclusivo do WhatsApp, que eu tô ali movimentando as mulheres também. E tem o grupo da mentoria, né? Que tem as mulheres que se inscreveram na mentoria. Legal. Ju, muito obrigado pela tua visita. Eu que te agradeço. Muito feliz, muito legal, leve, tranquilo. E assim, cara, quero ser um parceiro forte para você. Vamos embora. Então, Vamos transformar esse mundo de maneira positiva. Vamos. E aqui a gente consegue atingir muitas pessoas. É isso muitas aí. pessoas. Ju, obrigado pela tua visita, obrigado pelo teu tempo. Eu que te agradeço. Abraço para a família, tá? E seja muito bem-vindo ao Cristal Podcast aqui. Pode ter certeza que aqui é a tua casa, tá muito bom? obrigada. Valeu? Valeu. Moçada, muito obrigado para você que acompanhou a gente aí nessa 1 hora de resenha, de conversa. Cara, vai lá, acessa lá o Instagram lá e você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá bom? Que tem muito desse conteúdo aí bom, ótimo aí pela frente, beleza? Eu fico por aqui. Muito obrigado para você que acompanhou. Fica com Deus, uma ótima semana e tchau, obrigado, moçada.